Sou Maria Emília de Sousa Bernardes, nasci na Trafaria, mesmo na Trafaria. Pronto, nasci mesmo em casa, portanto, na Trafaria. Nasceu na Trafaria, os seus pais? São ambos da Trafaria, os meus avós paternos é tudo da Trafaria, os meus avós maternos são da Trafaria e a minha avó era da Costa de Caparica, mas morava na Trafaria porque o pai dela era guarda fiscal e então moravam na Trafaria, era guarda fiscal lá na Trafaria, eles moravam lá. Que é uma coisa que eu gosto muito de brincar com o pessoal da Costa, é dizer que antigamente, agora já não há, mas antigamente havia muita rivalidade entre a Trafaria e a Costa, como entre vizinhos, como entre coisas. Mas porquê? Faz ideia? Aquilo já é tão antigo que eu não sei porque era, mas havia rivalidade entre a Trafaria e a Costa. Não sei muito bem porquê, porque a Costa, a Trafaria foi uma freguesia que se desvinculou mais cedo da freguesia de Caparica e a Costa pertencia à Trafaria. Eu tenho tias antigas que nasceram na Costa e que no bilhete de identidade diz freguesia da Trafaria, porque ficaram a pertencer. E eu costumo dizer a eles que a única coisa boa que havia na Costa era a minha avó e mudou-se para a Trafaria. É muito curioso. E os restantes avós, o que é que faziam? Não sei se... Olha, a minha avó trabalhou na fábrica de conservas que havia lá na Trafaria. O meu avô trabalhou na pesca, trabalhou também na Shell, como muitos anos na Shell portuguesa. A bordo também, sempre a bordo. O meu outro avô, da parte do meu pai, era carpinteiro e trabalhou na Lisnave e outras coisas assim. A minha avó era doméstica, a outra nunca me lembro dela ter trabalhado, nunca tive esse conhecimento que ela trabalhasse. Os seus pais, o que é que também... O meu pai trabalhava na Lisnave. Começou também com o meu avô e com o outro irmão mais velho, mas depois, como carpinteiro também, mas depois mudou para os escritórios e passou a fazer trabalho de escritório. Então, coisa. A minha mãe fez várias coisas, desde costureira a limpezas, mas era sempre doméstica, porque era aqueles empregos assim temporários. Nunca teve... Quando era solteira, chegou a trabalhar na fábrica de bolachas, favorita, Aliança, já não sei qual delas, era assim uma dessas. A Aliança dos Chocolates, não é? De Lisboa. Sim, era uma dessas, que eu não me lembro bem qual era, mas era uma delas que ela trabalhou. Mas depois, com certeza, quando teve os filhos, então abandona, não é? Sim. E fica doméstica. O seu pai... reconhecendo esse, é muito engraçado, não é? Desde o avô até ao filho, não é? Há essa continuidade na Lisnave, não é? Mas depois o meu pai foi também, se calhar é por isso um bocadinho que eu estou sempre ligada às associações, porque o meu pai sempre foi associado, dirigente de alguma coletividade, desde o Clube da Bola, depois passou... Qual era o clube? Clube de Futebol Trafaria, claro. Não, podia haver outro. Não, eu ia em miúda ver, nós não tínhamos televisão em casa nessa altura, não é? Anos 60, ia ver a televisão para a coletividade, portanto para o Clube de Futebol Trafaria. Já vamos então falar dessa parte das ocupações, que será com certeza muito interessante, mas só focar aqui uma coisa. Vive então numa casa, na Trafaria. Como é que era a casa? Assim? A casa, eu vivo naquela casa desde que fui para lá fazer um ano. Então, é uma casa alugada. Sempre naquela casa. Uma casa alugada. Só que é uma casa típica daquelas pequeninas que eu costumo dizer, desde que me disseram esta frase, acho muito curiosa, é uma casa com rua, porque é a porta diretamente para a rua, portanto não tem andar, não tem coisa, é uma casa térrea. Quantas pessoas? Os seus pais? E os meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos. Pronto. Tinha eletricidade? Sim, eletricidade já tinha, água também, casa de banho era uma coisinha pequenina que depois fomos nós que fomos fazendo as obras com o tempo para tornar uma casa de banho, era uma retrete antiga. E recorda-se mais ou menos quando é que começou esse hábito de
essa instalação da casa de banho, porque no fundo, sabe Desde que eu era miúda fomos sempre fazendo obras, eu lembro-me de ser miúda e tomávamos banho numa selha, porque ainda era só a retreta, era numa selha, não é? Pronto. E depois fomos fazendo, conforme também os tempos foram evoluindo, não é? Passou a levar-se mais, fomos fazendo as obras aos poucos. Ok. E relativamente ao seu percurso escolar, foi para a escola, não é? Da Trafaria? Na Trafaria, sim. Como é que se chamava a escola? É a escola primária da Trafaria, sim. Era uma escola mista? Sim, já. Ali já era mista. Eu andei pouco tempo, porque entretanto, naquela escola primária andei pouco tempo, porque entretanto eu adoeci, tive uma infecção nos rins e a escola é um bocadinho longe, eu não podia ir tanto tempo a pé, portanto fiz lá a primeira classe, depois a segunda classe adoeci e a terceira e a quarta já fiz em particular, numa professora ali perto de mim. Mas era nisto ali já... Portanto, então, nesses primeiros anos há um percurso, não é? Para ir para a escola. Lembra-se mais ou menos do tempo que demorava e tudo? Demorava muito. Pela sensação me parece que era muito tempo. Para lá não demorava muito tempo, mas para cá demorava mais, porque nós perdíamos ali, a Trafaria tem a praia, tem a mata, portanto, é uma infância, acho que eu costumo dizer, tive uma infância muito feliz ali. E com a praia de um lado, a mata do outro, para vir da escola, aos intervalos da escola dava para ir até à praia, que era só passar um murozinho, e à vinda para cá atravessávamos aquela parte da mata e portanto a gente perdia-se ali um bocadinho na brincadeira, portanto para cá levava mais tempo. Portanto, não, mas aquilo é que é uns 10, 15 minutos a pé. Okay. E depois vai para esse ensino particular dessa professora e continua e faz até ao... Quarta classe, exame da quarta classe e de admissão ao Liceu e Escolas Técnicas, exatamente. E aí que vai para... Vim para Almada. Para Almada. Para a antiga escola do António da Costa, que era ali por cima do mercado. Tem um mercado, depois tem aquela rua que sobe, e aquilo agora aí nem sei o que é, mas não sei se é... Portanto, tinha aí, a antiga do António da Costa era aí, antes de fazerem a nova do António da Costa, era ali. E então aí faz até ao... Só andei um ano, perdi-me completamente, chumbei o ano. Pronto, tinha 10 anos, acho que perdi-me completamente naquelas coisas todas, porque nós vinhamos sozinhos na caminhonete, coisa... Como é que era o ambiente nessa escola? Era o ambiente normal de uma escola naquela altura, ou daquela ou da outra a seguir, acho que era... Não havia, assim, não havia, nessa altura não havia mistos, ali naquela escola já não era misto ainda, era só raparigas, cada turma, ou rapazes. Depois... fiz 2 anos com o professor também lá na Trafaria, aí apanhei o ciclo, primeiro e segundo ano do ciclo, e depois vim novamente para a Almada, para a Emílio Navarro, e aí fiz o antigo 5º ano, que hoje é equivalente ao 9º, portanto aí sim, fiz o curso geral de formação feminina. Como é que era fazer essa formação feminina? Eu apanhei um tempo muito curioso, porque apanhei o 25 de Abril nessa altura, no último ano do curso. Aliás, ainda bem que chumbei um ano a seguir, ali na Emílio Navarro, porque o meu curso era de 4 anos e conforme eu chumbei o curso alterou-se e passou a ser só de 3 anos, portanto aquele ano não me fez diferença nenhuma, não me fez diferença nenhuma. E antes, pelo contrário, passei a ter inglês no curso que o curso antigo não tinha, os anos anteriores não tinham, e que, portanto, acho que fiquei beneficiada de ter chumbado aquele ano. Além de não perder nada, porque passou a ser menos um ano no curso, passei a ter aulas de inglês, que não tinha no outro. Como me disse que apanhou esse período então conturbado, eu acho que já posso passar para aí, depois finalmente falamos sobre a profissão e seguimos uma linha cronológica. Como é que foi? Assim, se pudesse chegar a esse momento dessa transição fundamental, principalmente como estudante, deve ter sido assim? É assim, eu nessa altura, na altura que estava ali na Emílio, não é? Foi ali que eu comecei a perceber-me de alguma coisa, porque eu estava muito crua, não tinha conhecimento de nada que se pudesse passar, não sabia de nada.
Mas ali começava-me a perceber, porque tinha alguns colegas mais velhos que já tinham passado por lá e que estavam na universidade e que voltavam ali e que de vez em quando contavam histórias e a gente começava a ouvir histórias da PIDE, mas muito pouco. Talvez de greves? Não se falava ainda, pelo menos ali não se falava em greves, falava-se em algumas, cuidado com o que falas, cuidado que há sempre gente a ouvir, era mais estas histórias. E o chefe dos contínuos, na altura era assim que era chamado, o chefe dos contínuos à procura dele para o meter na rua porque ele não podia estar ali. Não era da escola, portanto corria com ele. Então havia, isso é muito interessante, havia grupos de jovens mais velhos que... 2 ou 3 que já tinham frequentado a escola antigamente e eu só os conheci nessa altura que eles voltaram e que iam ali e que, portanto, já passavam algum tipo de informações assim. Sim. E levavam sobretudo viola e tocavam alguma coisinha, mas depois eram postos na rua porque não podiam estar ali muito tempo. Mas algumas músicas assim? Sim, tentavam, mas eles não tinham muito tempo, eles bem tentavam, mas o chefe dos contínuos acabava por os pôr na rua. Depois, a seguir ao 25 de Abril, pronto. Mas o dia? Como é que foi o dia? O dia fiquei em casa, porque a minha vizinha foi logo bater à porta, dizer à minha mãe, não a deixes ir, porque há uma revolução, a gente não sabe o que isto é, e pedem para não sair de casa, então não fui. Eu acho que só deve ter ido 2 ou 3 dias depois, não sei precisar, mas passou a ser uma alegria naquela escola. Porque um dia sem aulas, não é? Não é um dia, foram muitos. Eu era uma aluna certinha, eu não tinha faltas, não tinha nada. Eles, com medo de represálias, disseram que as notas do 3º período não iam contar para a passagem. Portanto, eu já estava passada, já tinha notas para ir a exame. Ainda por cima baixaram as médias e, portanto, quem tinha média para ir a exame dispensou do exame. Já estava... Não era passagem administrativa, era quem tivesse aquela média dispensava aos exames, era dispensa de exames. Portanto, eu já estava dispensada dos exames, já estava passada, portanto, o que é que passámos a vida só controlando o número de faltas. Por faltas podíamos somar, mas controlando o número de faltas, portanto passámos a correr as ruas todas da Almada, de um lado para o outro, a cantar, juntávamos dentro da escola, aí sim já não aparecia o chefe dos contínuos a correr com o pessoal, aí juntávamos a cantar, era RGAs a toda a hora, a reunião geral de alunos. Sim. Como é que foram esses momentos? Tipo, na assistência? Sim, sempre na assistência, e é que começavam a explicar algumas coisas, o que era, o que não era, o que se tinha passado, o que era a PIDE, o que não era, aí é que eu comecei a conhecer algumas coisas. Ok, então termina, como é que é a sua vida, como é que é a transição para o mundo do trabalho? Terminei aí e fui fazer um curso a seguir, fiz mais 2 anos numa coisa que eu sempre quis ser, que era secretária. Eu era secretária. E então fui para o curso de secretariado do Instituto de Novas Profissões, fiz o curso de secretariado do Instituto de Novas Profissões, portanto mais de 2 anos, em 4 semestres. E depois? Ainda estava a estudar, fiz um estágio de 1 mês na Junta de Freguesia. E felizmente nessa altura a Junta de Freguesia funcionava de noite, que era para atender as pessoas à noite que estavam a trabalhar, e tínhamos o contacto com o público, porque aí percebi que trabalhar só com papéis, lá se foi o secretariado. Mas é curioso porque eu percebi, não é? Desculpe só retomar aqui um pouco, percebi que nesse período, nesses meses após o 25 de Abril, etc., portanto era jovem, passou a ocupar os tempos livres com os amigos, etc., mas chegou a experienciar o 1º de Maio, como é que foi essa não, ir para Lisboa não ia, era só mesmo ali na escola. O ano 75, as primeiras o ano 74, eleições. O resto de 74, nas primeiras eleições eu já votei, porque eu faço anos em janeiro, portanto em 74 já me pude recensear, porque fazia os 18 anos antes das eleições e portanto pude recensear-me e eu já votei nas primeiras eleições de 75. Recorda-se desse dia? Sim. Sim. As pessoas eram uma alegria nas ruas e toda a gente satisfeita por poder ir votar. Que eu lembro-me que o meu pai votava, era só o meu pai que votava, e eu lembro-me só de uma vez, de umas eleições.
E era só ele que ia, nem sei onde é que ele ia, já não me lembro. Mas vai votar então aonde? lá na Trafaria. Na Trafaria, que na escola primária? Deixa-me cá ver, eu acho que foi, eu recenseei-me nos bombeiros e acho que havia uma, eu não me lembro onde é que era, ou era na escola ou era nos bombeiros, não me lembro bem já onde é que foi, onde é que era a minha secção de voto, mas acho que era nos bombeiros na altura, porque ou então foi sempre ali na escola, talvez, não me lembro onde é que era a primária. E nesse ano 75, se pudesse destacar mais alguma coisa que se recorde na Trafaria? Em 75, pronto, aí, a abertura do presídio, quando foram buscar os presos políticos, porque nessa altura a prisão da Trafaria ali, o presídio, era uma prisão militar e que tinha presos militares ali, e políticos. Sim, uma enchente tão grande de pessoas que se perderam até às tantas da manhã à procura onde é que tinham deixado o carro. Portanto, houve muita movimentação até à prisão, muita. As pessoas foram para irem, buscar. porque foram libertar os presos e depois, pronto, eram as ruas cheias de gente, mas as pessoas tinham tanta fome daquilo que toda a gente, ninguém se chateava, não, era uma alegria contagiante mesmo, que as pessoas tinham umas para com as outras. E recorda-se, antes desse tempo da libertação dos presos, das pessoas irem, de haver visitas frequentes? Não sei, não. Eu morava mais cá para cima, não ia tanto lá para baixo. E até apesar de eu ter a Matia, que foi a casa onde eu nasci, ali mais para baixo, perto ali do casino, mas não era muito a minha zona de estar ali para baixo. Era até à praia do outro lado, ali naquele canto. Embora eu conhecesse até na altura já não era ele, eu conhecia o capitão do presídio, que era uma pessoa que era muito simpática, o capitão do presídio, e cujos presos políticos, presos na altura de militares, não eram políticos, os outros, os presos militares ele deixava andar à solta. E, aliás, uma parte do bairro social da Trafaria, os prédios foram, eles trabalhavam, os presos podiam trabalhar, ganhavam algum dinheiro e eles ajudaram a trabalhar nas obras, exatamente. Na construção à noite voltavam para o presídio e, portanto, porque esse capitão deu-lhes alguma abertura e eles podiam trabalhar e, em vez de estarem lá sempre fechados, vinham para fora. Ok, isso é interessante. E então, depois, retomando então para a sua parte profissional, trabalha na Câmara, não é? Na parte logo quando tira a... Não, fiz um mês de estágio na Junta de Freguesia, mas não fiquei, eu ainda estava a estudar. Portanto, continuei a estudar, fiz o resto do curso, mas vi que aquilo não era trabalhar ali 8 horas com papéis, não me agradava. Meus tios na altura tinham uma loja e eu fiquei na loja. Portanto, uma papelaria, drogaria, era uma mistura e fiquei 11 anos ali. Também na Trafaria? Na Trafaria. E eu gosto do contacto com o público, falar com as pessoas. Como aquilo é uma loja ali, na altura muita gente, ainda agora mas na altura mais ainda não sabiam ler nem escrever, e então eu tinha imensa paciência para as pessoas de mais idade, e eu lia-lhes as cartas, escrevia-lhes cartas, nós recebíamos a luz, portanto tínhamos na altura, a EDP tinha posto umas caixinhas para as pessoas pagarem ali a luz, e eu fazia esses recebimentos. E, portanto, a papelaria funciona quase como ali um centro de... Sim, alguns iam para ali conversar, estávamos ali, conversávamos imenso nos parques, aquilo não é uma terra que tem sempre público a toda a hora, ou clientes a toda a hora, não é? E, portanto, tinha o pagamento das contas, até haver uma pessoa que de facto sabe ler e escrever, isso alterou imensamente a vida das pessoas. Sim, eu tinha pessoas que iam lá mesmo para ler as cartas, para escrever, recebiam uma carta qualquer que precisavam ou da luz ou da água ou de uma coisa do que fosse. Olha, eu recebi esta carta, o que é? E depois traziam-me uma prendinha no Natal, uma coisinha. Eu gostava imenso, daquilo eu gostava, pronto. Então fica a trabalhar nessa loja e depois? Depois a seguir surge a oportunidade de ir trabalhar para a Casa Pia de Lisboa. O primeiro convite que me veio era para o Instituto Jacó Rodrigues Pereira, onde estão os surdos mudos, mas era para o lar, era mesmo no lar e era para fazer noite.
era como monitor da noite, para ficar. E aí eu não quis, não, ficar lá a dormir não, porque eu já fazia teatro nessa altura e, portanto, as noites faziam-me falta. Portanto, já decorre a sua vida associativa, então? Já, mas isso sempre, desde sempre, eu fiz sempre parte do coro na sociedade, desde miúda, no coro infantil, eu fazia ginástica nos bombeiros, portanto eu tinha sempre, depois do 25 de Abril, eu tive umas colegas portanto, que... antes do 25 de Abril, coro, a ginástica, depois do 25 badminton, jogava badminton. Também Comecei, era nos bombeiros, formámos o clube dos bombeiros nos bombeiros, mas depois para poder entrar nos campeonatos e isso passámos a fazer, embora treinássemos nos bombeiros, passámos a fazer parte do clube de badminton da Almada e era através deles que fazíamos os campeonatos. E portanto havia campeonatos? Campeonatos, cheguei aos nacionais de terceiro escalão. Pronto, nunca fui, mas no terceiro escalão sim, cheguei a ser vice-campeã nacional de pares mistos, pronto, sempre no terceiro escalão. Por curiosidade, havia jogos semanalmente? Como é que era? Fazíamos ensaios, fazíamos treinos 2 vezes por semana. E os campeonatos eram os que havia, onde havia torneios. Portanto, havia torneios de vez em quando, ou em Almada, ou numa escola qualquer, pronto, ou em Lisboa, chegámos a ir a torneios, portanto, os pequenos torneios que às vezes as escolas faziam e que nós concorríamos e íamos. O mais longe que foi, assim... Aveiro, nos campeonatos nacionais de Aveiro, em Aveiro, pronto. Okay. Portanto, era mesmo, era para uma jovem, já era emocionante, digo eu. Sim. Mas eu sempre tive, mesmo assim, é o que eu costumo dizer, eu tive uma infância muito feliz e a juventude feliz, porque os meus pais sempre tiveram uma mente mais ou menos aberta e depois tinha 2 irmãos mais velhos e, portanto, eu saía com os meus irmãos, íamos para a costa na caminhonete, vinhamos para cá à noite, pronto. Os seus irmãos também tinham algum tipo de atividade, portanto, dedicavam-se antes do 25 de Abril ainda? Não, era mais... Tinham, o meu irmão fazia luta greco-romana, sim, também ali nos bombeiros, mas isto até foi mais já depois do 25 de Abril, que abriu ali o coisa e que foram para lá. Antes não tinham assim nenhuma atividade fixa, não. Okay. Jogavam futebol, a gente tinha a rede, ia para o quartel e jogava vôlei, qualquer coisa assim, desse género, mas nada concreto, uma atividade fixa eles não tinham, não. Depois do 25 de Abril, quais são as associações assim que se envolvem mais? Então, depois do 25 de Abril, portanto, vou estudar, já estou no teatro, portanto, porque ainda estava ali na papelaria quando o Vítor e a Isaura, a mulher do Vítor Azevedo, me foram convidar, que eu ia ver os espetáculos, não é? E então eles lembraram-se que precisavam de alguém e me convidaram para ir e eu estou lá até hoje, no JIT. Como é que eram esses tempos no teatro? Os ensaios, sim, porque foi pena o Vítor não querer vir, o Vítor não quis vir, porque ele poderia falar muito mais nesse início, porque o JIT nasceu antes do 25 de Abril, foi em 1972, fizemos 50 anos o ano passado, e nasceu e chama-se Grupo de Iniciação Teatral da Tarfaria, mas ao contrário do que muita gente pensa, a iniciação não é para iniciar os atores, era para iniciar as pessoas a ver aquele tipo de teatro que se queria mostrar, teatro de autor. Para que iniciar as pessoas a ver teatro. Portanto, havia uma formação educacional? Sim, era para tentar trazer, portanto, que o JIT começa por fazer Chekhov, essas coisas assim. Ainda hoje é lembrado As Três Irmãs do Chekhov, com a encenação do Rogério de Carvalho e cenografia do José Manuel Castanheira. O José Manuel Castanheira começou no JIT. Muito interessante como o teatro tinha essa vertente de não propriamente educar, não é? Formar atores. Não era para formar atores, mas era justamente para formar público. Comunidade. Era para formar público. E há noção dessa dimensão, as pessoas iam frequentemente? Iam mais. Tiveram sucessos, digamos assim? Sim. Iam mais nessa altura. Hoje em dia vão menos. Ou porque há mais oferta, na altura não havia nada, não é?
E havia, numa terra ali tão pequenina, sem oferta cultural de qualquer espécie, haver um grupo de teatro que oferecia esse tipo de teatro e de peças, portanto as pessoas iam. Portanto, eram peças, suponho, semanalmente. Quantas pessoas é assim, aquilo é uma sala que comporta 50 a 60 pessoas, dependendo já na altura? Sim, a sala é a mesma. Nós não temos casa, nós vivemos dentro dos recreios desportivos da Trafaria, que é outra coletividade, não é? E que sempre nos acolheu e continua a acolher e da qual eu faço parte. Portanto, eu faço parte das duas direções, tanto do JIT como dos recreios desportivos da Trafaria. Hoje em dia faço parte das duas coletividades. Há já muitos anos. Portanto, o teatro é então aí uma parte fundamental, não é? Sim. Aliás, eu costumo dizer que o teatro até me deu, até mesmo na minha vida profissional, alguma vontade para estar, quando era preciso expor algumas coisas, para quando se vai a reuniões e falar com as pessoas, fazer apresentação de trabalhos, porque eu apesar de ter depois, eu não fiquei nesse ano na Casa Pia, mas 2 ou 3 anos depois fui para a Casa Pia e fui para o acolhimento. E eu não tinha nenhuma especialização no acolhimento, nessa altura não era preciso. Portanto, fui fazendo. Acabei por fazer o curso de Educação Social do Piaget, mas portanto, através da Casa Pia. Mais tarde fiz então um set de especialização em acolhimento residencial na Universidade de Lusíada. E pronto, e aí sim. E então, na apresentação de trabalhos e nessas coisas todas, o teatro deu-me sempre muito jeito. E na Casa Pia, então, vai para a Casa Pia... Para o acolhimento. Sempre no acolhimento. Como é que era o seu... um dia... Um dia depende do horário, trabalha sempre por horários, não? Por turnos. Ou se faz um turno de manhã, ou se faz um turno intermédio, ou se faz noite. Hoje em dia faz-se mesmo noite. Ou seja, quando eu entrei era só de manhã e de tarde. Entrava-se às 7 da manhã, saía-se às 3, ou entrava-se às 3 e saía-se às 11 da noite. E faz-se a vida normal com miúdos dentro de casa. Manda acordá-los, mandá-los para a escola, dar-lhes a alimentação, estudarem quando eles chegam, fazer os trabalhos de casa, estudar, ajudá-los, eles têm que participar nas tarefas da casa. Pronto, e é esse acompanhamento que os pais têm que fazer em casa, é o acompanhamento que nós fazemos ali. Levá-los ao médico, falar com os professores, tudo isso faz parte do dia-a-dia. Portanto, nessa função estavam mais colegas consigo, suponho do sexo feminino, não é? Dos dois, sim, okay. Tanto homens como mulheres. Sim, na Casa Pia sempre trabalhámos homens e mulheres. Na sua função também, homens sim, e mulheres? Sim. Ok. E para além disso, portanto, era responsável por acolher as crianças, ficou lá até que... quanto tempo? Fiquei 32 anos. Sempre nessas funções? Sempre, nunca quis. Eu tive colegas que me deram, mas não. O que eu gostava de fazer era aquilo. E eu costumo dizer que devo ser uma felizarda e uma sortuda, porque sempre fiz aquilo que eu gostei e sempre gostei daquilo que fiz. Portanto, e eu cheguei a dizer, aliás, quando nas últimas reuniões, eu já não estava a gostar muito deste tipo de... Porque as coisas mudam ao longo dos anos e hoje em dia é muito mais burocrático do que era na altura. Precisamente o que é exercer essa função durante 32 anos e que diferenças... Nota-se diferenças no tipo de miúdos, portanto, no perfil de miúdos que entram. Na altura que eu entrei, os miúdos vinham mais por questões económicas, mas não se sentiam abandonados pela família. Hoje em dia entram muito mais maltratados, abandonados pela família e não por questões económicas. E, portanto, são mais difíceis. Os miúdos hoje em dia já passaram muito. Estes miúdos hoje em dia, que chegam ali à Casa Pia, já passaram por muito. Se calhar, não sei, eu não, obviamente nunca tive essas funções, mas chegam mais tarde, com uma idade mais tardia, não? Ali na minha residência, sim, porque nós recebíamos mais crescidinhos. Mais crescidos, ok. Agora, porque sempre houve mistura. Nós tínhamos miúdos dos 4 aos 18.
Eles passavam a vida na Casa Pia. Hoje em dia, tenta-se que isso não aconteça. O que é cena, o que há? Aquilo de vez em quando, portanto, uma espécie de uma revisão de 6 em 6 meses, porque hoje em dia eles chegam praticamente todos com mandato de captura ou através do tribunal ou da CPCJ. E, portanto, vão obrigados, são retirados às famílias, a maior parte das vezes, para irem para ali. Já vêm com situações muito pesadas. E normalmente é uma entrega não voluntária por parte das famílias, digamos assim, em relação ao que era há uns anos atrás. Há uns anos atrás, sim. As pessoas até pediam, pronto, porque não sentiam que não tinham capacidade para sustentar aquelas crianças. E aí eles não se sentiam tão abandonados. Hoje em dia sentem-se que são abandonados, maltratados, pronto. E a nível da instituição, assim, diferenças que ao longo desse tempo? Diferenças há muitas. Diferenças não só na instituição, mas diferenças na educação em geral, não é? Eu acho que se superprotege demais as crianças hoje em dia. Elas não se tornam autónomas tão depressa e são muito mais dependentes não sabem fazer muita coisa sozinhos que nós já fazíamos na idade deles. Não é? Portanto, se porque são e noto essa diferença, sim. E eu que sempre tentei que fossem autónomos e que fizessem as coisas, e agora somos mais travados, porque não podem ir para a escola sozinhos, porque não podem isto, porque não podem aquilo, e acho que travam muito os miúdos. E por isso eu disse, não, está na hora de me ir embora, porque eu já não me revejo neste tipo de educação. E eu disse isso mesmo numa reunião. Eu já estava na idade de vir para a reforma, e então reformei-me este ano. Estou reformada desde o dia 1 de agosto. Estive lá na passada segunda-feira, fizeram-me um almoço de despedida, portanto, e fui lá despedir-me das pessoas, mas pronto, é um sítio onde penso voltar de vez em quando, sempre que puder, não é? Pronto, fiz grandes amigos, os colegas, não é? Portanto, a gente passa mais tempo às vezes ali com eles. Não é? Eu tenho miúdos, eu tive, por exemplo, no almoço, tive uma mulher, que foi minha educanda, não é? E que ainda há pouco tempo, em novembro, ela, mais a filha e mais de outros 2 colegas da altura foram ver o teatro, mantenho ligação com muitos dessa altura dos antigos. Portanto, a nível das condições de trabalho, diria que foram... Sim, razoáveis, sim, sempre razoáveis, sim. Houve, assim, grandes movimentos até de agitação entre as colegas, não sei. Não, há sempre picardias, há sempre algumas coisas, claro que sim, mas eu não sou pessoa de levantar assim muitas picardias, digo o que tenho a dizer, mas não alimento muito esse tipo de coisas. Seja com colegas, seja com as chefias, que às vezes há mais com as chefias, e mesmo com os miúdos, não é? Somos nós que lhes fazemos frente, é connosco que eles se vêm, não é? E principalmente agora que vêm habituados a fazer tudo o que querem, lhes apetece, vêm sem regras, sem nada, nós é que lhes fazemos frente, portanto é para nós que são às vezes mal educados, são essas coisas todas, mas isso faz parte. E para além, portanto, Casa Pia, teatro continua a ser? Sempre. Casino? Sim, faço parte da direção, pronto. Quando é que entra pela primeira vez relacionada? Já não sei, foi através do teatro, como estava lá e precisava aquilo, passou-me, como todas as associações de vez em quando passam assim uma crise para arranjar dirigentes, porque as associações têm pouco apoio e sentem-se às vezes assim um bocadinho desprotegidas e as pessoas perdem o gosto e deixam de querer ir, e às vezes é difícil constituir uma direção e arranjar corpos gerentes para formar os corpos sociais de uma associação, e isso hoje em dia nota-se que é difícil renovar, ou são sempre os mesmos que vão ficando, e foi numa dessas alturas em que estava difícil, como nós estávamos ali no teatro, alguns do teatro tornaram-se uma década, anos. Certamente há mais de 20 para aí, pronto, não sem datas certas, sim, para aí.
Ok. Para aí, talvez. Portanto, há muita gente que se movimenta por parte do teatro. Algumas pessoas, pronto, resolvem aderir também à direção dos RDT para ajudar e fomos ficando, pronto, por ali. Nas duas... Como é que era participar? O que é que faziam? O que é que nós fazemos? Missão? Pronto, é gerir uma coletividade. Aquela coletividade tem agora, pronto, vai-se alugando o espaço para festas particulares, ou porque têm um grupo querem tocar, alugam a sala e vão tocar, ou para aniversários. Depois acolhemos outros grupos de teatro, portanto, além do Casino Gite, tem conhecimento, passámos a levar a mostra de teatro até lá, porque não só o GIT faz lá os espetáculos da mostra de teatro, como leva grupos daqui que queiram na mostra de teatro participar. Temos atividades, temos yoga, temos pilates, temos artes decorativas. Essas atividades mantêm-se mais ou menos as mesmas desde a década de 90, quando se iniciou, ou não? Houve alguma alteração? Não, também já havia alguma coisa, havia o basquete infantil, que não é jogado ali, mas é do clube, portanto da associação. Havia pesca lúdica, havia tiro ao alvo, também, pronto, havia esse tipo de... Sempre teve essas secções mais desportivas. Pronto, se calhar o teatro levou aquilo um bocadinho mais para a parte cultural e agora, pronto, temos assim um bocadinho mais para a parte cultural. Temos bailes latinos todos os meses, temos baile folk todos os meses, portanto, temos várias atividades. Então, quando lhe perguntas o seu tempo, as suas ocupações, não é? Trabalhava na Casa Pia, no tempo livre vai para essas duas associações, não é? Isso... Além de ter assim umas tias para tratar e a minha mãe, pronto, de idade e ter que as acompanhar. Sim, mas ao longo da sua vida, destas décadas e muitas, é assim que ocupa o tempo, não é? Sim. Aqui na Trafaria diria que esses são os pontos-chave. São. E quanto à Trafaria em si... Quer dizer, eu passei parte da minha infância dentro dos bombeiros. Porque o meu pai estava na direção dos bombeiros, depois virou-se para lá dos bombeiros mesmo, foi comandante dos bombeiros durante alguns anos e nós participávamos. Eu nunca fui bombeira, os meus irmãos chegaram a ser bombeiros, eu nunca fui, mas participava nessas atividades, fazíamos peditórios, o jornal era feito em stencil, daqueles que dar à manivela ainda, e portanto eu ajudava a fazer o fogo, e os primeiros fogo e paz eram feitos lá mesmo dentro dos bombeiros, e pronto, participávamos. Tem uma ligação com os bombeiros? Sim. E participávamos nisso. A minha mãe e o meu pai passavam os domingos no verão de serviço ao posto médico, porque eles tinham o curso de primeiros socorristas, aqueles cursos que a Cruz Vermelha dava ao princípio, e portanto o pessoal que vinha da praia e que vinham da ambulância, primeiro passavam por ali e tinham os primeiros socorros ali, portanto eu cresci ali dentro dos bombeiros. E em relação à Trafaria, se pudermos recuar uns 40 anos atrás, ou se tiver 50 anos atrás, como é que era viver na Trafaria? É um bocadinho o mesmo que hoje, é uma terra onde se vive livremente, aquilo é... Pronto, até as próprias crianças sempre se brincam na rua. Eu costumo dizer que nós na Trafaria as crianças podem andar à vontade. Tem a praia de um lado, tem o campo do outro, podem andar ali livremente, apesar de hoje em dia as crianças não poderem sair sozinhas da escola, têm que ir buscá-las, pronto, todas essas condicionantes que eu acho que às vezes é demais. Não é que não haja mais perigos hoje, pronto, é diferente, não é? Têm que ser vigiadas, mas continuam a andar. Eu costumo dizer que há coisas que não mudam. É estar ali no café, no largo, e deixar as crianças, e o que é que elas fazem? Vão para os bancos de pedra ao lado da igreja. Tal e qual como nós íamos quando éramos miúdos, aí vão eles encavalitados a certas coisas. Jogar a bola à porta da igreja, mesmo no adro, mantém-se igual. E em relação à população que vive na Trafaria, portanto, a maioria das pessoas na Trafaria dedicava-se ao quê? À agricultura? Tem vários. Trabalhava fora várias coisas, sim. Lisboa, Almada, pronto. Muita gente vinha trabalhar para Lisboa e continua a vir trabalhar para Lisboa ou para Almada. E na altura também era assim? Sim. Portanto, as pessoas
Iam de barco? Transportes públicos, sim, que havia muito mais que hoje. Hoje Ah, é é? muito mais difícil. Eu quando comecei a trabalhar na Casa Pia, eu apanhava o barco às 7 da manhã e às 6 da manhã, e às 7 da manhã estava a entrar em Chabregas, que foi como comecei ali em Chabregas, ali no sede de Maria Pia, Colégio Maria Pia. Hoje em dia isso não é possível. Eu, para ir ali para Santa Catarina, porque eu estava aqui em Santa Catarina, porque a Casa Pia dividiu-se. Os colégios que eram escola ficam só escola, os que eram acolhimento ficam só acolhimento. E, portanto, eu para ir para o acolhimento, saí de Maria Pia e vim para continuar no acolhimento, vim para Santa Catarina. Eu, para entrar às 7 da manhã, tenho que ir de carro e vir de carro quando saio. Portanto, na altura Não há. havia. A nível de preços, recorda-se? Quanto é que? Sei lá, eu tinha o passe, é difícil situar. Okay. Mas não era assim, para a época... Digamos que nunca foi muito barato, mas com o passe compensava, e sempre compensou e continua a compensar, não é? Hoje em dia, então, que já tenho o passe de terceira idade, voltei a tirar passe. Mas, portanto, tenho essa percepção de que as pessoas trabalham em Lisboa... Sim, trabalham fora. Na Trafaria não há assim tantos empregos como isso. Não, a relação com o mar, pesca... Há ali alguns pescadores, mas às vezes na apanha da amêijoa, apesar de ser... Mas na altura também, há 40 anos também? Não tenho precisão, não me lembro da amêijoa há 40 anos, não tenho essa ideia. Ou seja, é uma modificação na paisagem, isso? Sim, aliás, a praia modificou-se, é uma das principais modificações na Trafaria, é a praia, não é? Porque o que é que aconteceu? tem menos. Pronto, a Trafaria tinha uma extensão de areal enorme, tinha estabelecimentos balneários com aquelas barracas da praia, com toldos, e hoje em dia não tem espaço nem para pôr os barcos praticamente. Se houver maré cheia, toca na muralha. Portanto, deixou de haver praia. Praticamente há ali um arealzinho, mas nada. A principal mudança mas é climática, não é? Porque tem a ver com o clima. E a nível de obras públicas que havia na altura? Ao nível de obras públicas, Vamos lá ver. Hoje em dia, com a inclusão do alojamento local e com essas... A principal modificação que se fez. Sim, a recuperação de edifícios que estavam muito abandonados. Tem um lado bom, sempre. As coisas têm sempre um lado bom, não é? Tem o reverso, mas tem. A Trafaria continua a ser um lugar muito apetecível. Hoje em dia há muita gente estrangeira a vir morar para a Trafaria e a ficar na Trafaria, e nós às vezes ouvimos as pessoas falar da Trafaria com um gosto que eu acho que muita gente que lá mora há tantos anos ou que é de lá não dá valor àquilo que essas pessoas vêm de fora e que dão, que é a calma. Apesar da falta de transportes, a Trafaria está perto de tudo, não é? E é um sítio calmo em que as pessoas têm uma vida própria, as pessoas conversam, vão para ali, não vão lá só dormir, ficam... às vezes não frequentam muito a oferta cultural que têm, nem sempre, mas vão, às vezes, estão ali, vão aos cafés, encontram-se no mercado, conversam. E essas pessoas que vêm de fora às vezes até frequentam mais. Nós, por exemplo, no casino temos sócios e pessoas que lá vão e que vão para o coro ou que vão, sei lá, para o yoga e que depois participam. Nós agora, o casino agora tem, já ouvi falar no Bluegrass de Trafaria. Pronto, foi feito o primeiro, foi em 2021. Aliás, em 2022, em 2023 fizemos o segundo e correu muito bem, e é uma festa que toda a gente faz, as pessoas colaboram a fazer os efeitos, não é? E temos muitos estrangeiros que se ligaram também a nós através do Bluegrass e que dão valor a esse tipo de coisas e ficam. Eu tenho lá uma senhora francesa que veio para a Trafaria, vinha para Portugal para passar umas férias e não sei o quê, e ainda cá está, ao fim de uma data de meses, e já tem casa ali e vai ficando. Mas, portanto, conte-nos mais sobre esse aspecto de o que é
esse projeto ou essa forma, porque aquilo que então está a verificar é a população cresceu, há mais população estrangeira. Sim, mas da trafaria vai diminuindo, porque as casas aumentaram muito o preço, é muito difícil. O meu irmão, que foi para fora da trafaria quando casou, quer voltar e não consegue, porque não há casa que possa pagar. É muito difícil hoje em dia ter uma casa da trafaria, muito caro. E é essa percepção de que a paisagem foi se tornando cada vez mais apetecível, não é? Para outras pessoas, e portanto as pessoas que nasceram na trafaria não conseguem ou regressar ou permanecer. Sim, mas na altura, há 40 anos atrás, como é que era o comércio, por exemplo? Retomando esta ideia de como é que era o comércio, onde é que o faziam, nas mercearias? Sim, havia mais coisas, havia mais comércio, porque as pessoas não iam tanto para fora às compras, não é? Não podiam. Não, quem é que tinha carro para ir ou quem é que não ia. Havia ali, era ali que ficavam e que consumiam. Hoje em dia, com os centros comerciais, com essas coisas todas, com os hipermercados, as pessoas vão mais para fora. Portanto, o pequeno comércio ressente-se disso e algum vai ficando, mas há sempre... mas isso é em todo lado, não é? Isso não é típico da trafaria. Ou seja, havia algumas... Havia a mercearia, a padaria, a drogaria, as tabernas, lá, uma loja ou outra de modas, também havia, a retrosaria. Portanto, essas pequenas coisas que foram desaparecendo. Tem memória? O que continua, e é curioso que quando se fala com estas pessoas estrangeiras, ou mesmo nacionais, mas que vêm de outros sítios, que para a trafaria, vieram para a trafaria através dos restaurantes. Vinham à trafaria comer, porque tem bastantes restaurantes, servem bem, é apetecível, e vieram através dos restaurantes, e depois foram passeando, foram gostando. E recorda-se há uns anos atrás haverem construções ilegais? Isso sempre houve, principalmente nos bairros, não é? Portanto, o bairro social, mesmo sendo um bairro social, as pessoas foram sempre aumentando a casinha, ou no segundo torrão, que aquilo cresceu sempre sendo ilegal, não é? Havia um outro bairro que foi construído na altura em que houve um grande fogo na Cova de Vapor. Ali por trás dos bombeiros fizeram um bairro que curiosamente chamava-se o bairro da Pintelheira, era o nome do bairro, que agora já não há, já foi demolido, mas mesmo aí, portanto, foi um bairro pré-fabricado, feito à pressa para acolher essas pessoas do fogo, que ficaram sem casa, e as pessoas mesmo aí foram acrescentando o que podiam, mas pronto, aquilo tinha sido construído ali com a autorização dos donos, mas depois tiveram que devolver o terreno aos donos e aquelas pessoas... sei lá, aquilo foi o grande fogo, o Zé Manel é capaz de saber a data. Acredito que ali o Zé Manel deve saber a data do fogo. Eu era miúda, que eu estava nos bombeiros e lembro-me dos bombeiros acudirem e de nós, as primeiras pessoas vieram lá para as garagens dos bombeiros e de nós servimos café e coisas às pessoas e arranjar mantas para ajudar ali as pessoas, primeiro ali. Em relação, então, portanto, indústria na trafaria... Havia, agora ultimamente já não, eu já não me lembro de ver, mas a minha avó trabalhou na fábrica de conservas e, segundo me consta, havia pelo menos 2 ou 3 fábricas de conservas, cada uma diferente, com especialidades diferentes. Eu só me lembro da fábrica de conservas de peixe, que era onde a minha avó trabalhava, a última que resistiu até há alguns anos, agora já está lá só os escombros, e que depois aquilo saiu, serviu de garagem, mas pronto, agora já não existe, só está tudo vedado, mas está lá o espaço. Mas imagino que a ligação da trafaria com o peixe, com as conservas, fosse importantíssima para o território e para a comunidade em si. Sim, era um sítio que dava trabalho, não é? Muita gente, principalmente as mulheres, trabalhavam nas conservas. Desde muito cedo. E havia, estava-me a esquecer dessa que já não está lá há muitos anos, a fábrica dos explosivos.
que era mais para a cova, perto da cova de vapor, portanto, tendo ali entre coisa, e que de vez em quando tinha explosões, e que algumas pessoas morreram naquelas explosões e incêndios, e que funcionou ali durante muitos anos, muitos anos. E era, portanto, como tinha evidentemente a ligação do pai aos bombeiros, era algo perigoso? O que é que sentia a população? Com a fábrica, não era perigoso para nós, era perigoso para quem trabalha lá, sim. A percepção é de que... Era perigoso para quem trabalhava, porque é trabalhar com pólvora, é sempre, ainda hoje, não é? Eles mudaram de sítio, mas continua a ser... E essas instalações agora foram adaptadas? Eu acho que não está lá nada, que está tudo... Aquilo agora até há uma demanda, mas eu não sei muito bom sobre essa coisa, daquilo que seriam terrenos, agora diz que é da Praia do Sol, uma firma qualquer, não sei, eu não sei muito bem o que é feito disso. Em relação então, a essa comunidade que habita agora o território, como é que elas se relacionam com os turistas? Bem, eu desde miúda que ouço dizer que a Trafaria é muito boa madrasta e mamãe. Portanto, sempre recebemos muito bem as pessoas que vêm de fora e as pessoas sempre se sentiram bem recebidas. E acho que é por isso também que as pessoas continuam a vir e é isso que sentem que no contacto com as pessoas, que as pessoas são simpáticas. E as coletividades continuam a ser um ponto-chave sim. Os estrangeiros procuram? Pelo menos ali no casino, sim, vão ali ao casino. Porque é talvez quem tem mais aberta e mais atividades, pronto. E em relação à agricultura, há uns anos atrás, as pessoas... Havia sim, mais cá para cima, pronto, mas ali mais Morfacém e ali até à Cova, que é ali Costas de Cão, há ali uns terrenos que foram de cultivo e ainda hoje de vez em quando se cultiva, também acho que houve vinha, mas eu já não... Isso não sei. Lembro-me dali da Quinta de Guedes estar toda cheia de trigo, isso sim, mesmo cá em cima, que aquilo se chama cá para cima, para o pé dos fortes, que a Trafaria sempre teve tropa, não é? Tinha o quartel cá em baixo e tinha os fortes lá em cima, que era a defesa da costa. Portanto, tem canhões, tem essas coisas todas. Aliás, tenho ali uma fotografia andada depois daquilo ser desativado, os canhões ficaram lá na mesma. Portanto, e podia-se ir para lá andar de canhão. E eu vinha com os putos nos fins de semana, ou assim, estava a trabalhar, ficavam menos, porque alguns deles iam a casa, e então quando ficavam poucos, metíamos no barco, vinhamos andar de canhão. Ou quando eram mesmo poucos, vinham no meu carro e íamos ali para cima, para a Alpena, para a Quinta da Corvina, e íamos andar de canhão, pronto. Isso tenho uma fotografia exatamente. E ainda se recorda do quartel em atividade? Sim, porque o quartel era muito aberto nessa altura. Nós íamos buscar a rede à igreja, ao padre, íamos buscar a rede de vôlei e depois íamos jogar vôlei no campo do quartel. Quando ele ainda estava ativo. No quartel mesmo da militar. Sim. Portanto, havia uma abertura do quartel à população. Sim. E depois fechou-se completamente, fechou tudo de novo. Em que ano é que isso foi, mais ou menos? Já muito depois do 25 de Abril. Sim, fecharam. Mas então, antes do 25 de Abril, havia essa abertura do quartel? Sim. Não sei se havia algum contacto com os militares, por parte da população. Havia contacto. Quem habitava eram familiares? Principalmente porque o quartel tinha também habitação normalmente para os oficiais. Não é? Tinha ali umas casinhas que eram para os oficiais. E esses permaneciam mais tempo. Aliás, alguns ainda lá estão. Ainda hoje estão lá pessoas que vieram e que ficaram. Agora estão os filhos, que eu conhecia em miúdos, portanto, agora e continuam lá também, ainda. Já não vivem nessas casas, porque essas casas está tudo fechado, o quartel está... Ali no quartel funciona agora a Guarda Fiscal, portanto, pertence à GNR e está a Guarda Fiscal ali a funcionar, numa parte, o resto está tudo abandonado. Os quartos estão abandonados.
Claro, isso depois do 25 de Abril, não é? Alterou-se substancialmente a nível militar. Sim, isso foi fechando e, portanto, agora não temos nenhuma dessas instalações a funcionar. E uma coisa que não lhe perguntei, em relação a essa transição para o 25 de Abril, notou alguma diferença? Quando falou-me do dia, mas a nível da alteração do poder autárquico, desse âmbito a nível político, como é que a Trafaria viveu? Vamos lá ver. Eu tive meu tio pertenceu à primeira comissão que foi para a Junta de Freguesia, portanto era do PS, e foi o PS que fez a primeira comissão. Depois, nas primeiras eleições ganhou a CDU, e portanto, durante muitos anos a Trafaria foi da CDU. Depois, as últimas eleições enquanto freguesia só da Trafaria, também foi PS, e depois, com a junção, voltou a ser CDU, e agora é novamente PS, mas agora é a União de Freguesias Caparica-Trafaria. E essa união foi bem vista? Como é que se sentiu? Não, ainda hoje eu acho que não deviam ter juntado, mas pronto, isso não. Acho que torna a Junta de Freguesia mais longe. Porque, apesar de continuar lá a ver, apesar de eu, enquanto dirigente do teatro e do casino, ter alguma ligação, e nunca perdi mesmo a ligação com as pessoas que trabalham na Junta, sinto que há menos tempo, porque a freguesia de Caparica é muito grande. É muito grande. E então acho que tem menos tempo para as pessoas que estão a exercer dar atenção a tudo o que se passa no território tão grande. E, portanto, acho que a Junta de Freguesia devia continuar a ser aquele polo que está mesmo junto à população, que está lá todos os dias e que consegue dar apoio. Mas pronto, faz-se evidente, tem que se ver. E atualmente, portanto, ainda é dirigente do teatro, como é que é dirigir essa coletividade que foi tão importante e continua a ser? Continua a ser. Eu acho que nós somos, aqui do Distrito de Setúbal, somos o mais antigo ainda em atividade. A nível nacional podemos ser um dos mais antigos. 50 e mais, não é? Mas nós somos amadores, portanto vamos fazendo as coisas com calma. Fazemos normalmente uma ou duas peças por ano, depende de coisa. Temos pessoas que encenam também tudo voluntariamente, ali ninguém ganha, nem técnicos de som, nem de luz, nem atores. Desde sempre, portanto, a sustentabilidade das duas organizações, como é que era gerida? Quer dizer, assim, em relação ao casino e ao GIT e a todas as associações vivem da cotização, muito pouco, o GIT então, cotização é mentira, nós somos meio 30 e tal sócios, portanto não é daí. Mas vivemos do subsídio da Câmara quando nos propomos a fazer uma atividade, não é? Portanto, somos subsidiados pela Câmara, apoiados também, às vezes em dinheiro, outras vezes em géneros pela Junta de Freguesia, que nos dá apoio, não é? E é assim que as coletividades subsistem. E já na altura... O casino tem aquelas para o aluguer de salão, a cedência de espaço, através disso que vai subsistindo. E na altura também era assim, não é? Sim. Foi sempre, nunca houve problemas com o poder político. Sempre uns entraves no ato, basta a gente ir a umas reuniões entre a Câmara e os grupos de teatro e vemos que há sempre alguns atritos, algumas coisas, nunca é aquilo que a gente quer, há sempre, nós queremos uma coisa, a Câmara só pode dar outra, não está sempre aquilo que é normal, não é? Já referiu levemente essa situação, mas se pudesse enumerar as vantagens e as desvantagens de viver na Trafaria agora, qual é que as diria? Eu só vejo uma desvantagem, os poucos transportes. Transportes, não é? De resto. Eu felizmente conduzo e tenho carro e consigo ir ao médico ou levar a minha mãe ao médico ou qualquer coisa assim, tenho maneira de sair dali. As pessoas só se for táxi. Para ir à costa ao médico, basta-se ver que, por exemplo, eu escrevi
até escrevi um e-mail à ATS, agora a Carris Metropolitana, já me esqueço do nome, porque era tão simples. Eles têm uma caminhonete, já não há caminhonetes da Costa para a Trafaria. Há a caminhonete que vem da Costa, passa na Trafaria e vai para a faculdade, ali no Monte Caparica. E eu escrevi, bastava escrever via Trafaria, que já auxiliava, só pôr uma tableta lá a dizer via Trafaria. Porque eu, a primeira vez que fui para andar, tive 2 horas na paragem à espera que passasse a caminhonete para a Trafaria, e o que passou, passaram pelo menos 2 por mim, e eu não a apanhei porque não dizia Trafaria e eu não sabia que aquilo passava pela Trafaria. Portanto, ou não tem uma espinha na paragem a dizer o percurso e para tem lá uns números, mas para que é que aquilo serve às pessoas saber o número da caminhonete se não souber o percurso que ela faz? E já que tem o nome de Carris, podíamos dar um exemplo da Carris de Lisboa. A Carris pode às vezes faltar, pode não haver o transporte que a gente quer. Agora, nós sabemos sempre onde estamos e para onde queremos ir, qual é o transporte que apanhamos, porque todas as paragens têm a espinha do trajeto e é muito fácil saber que autocarro apanhar. Basta chegar lá à paragem, não é? E ver para onde é que se quer, se aquele é o autocarro que nós precisamos. Aqui não tem nada disso, não tem essa indicação. E para mim é muito simples, uma tableta, mas... E se pudesse, como são gerações de viver na Trafaria, se pudesse marcar assim, diferenças, se considera que vive melhor do que os seus avós, por exemplo? Mas isso não tem comparação. Isso não tem comparação. A Trafaria mudou muito? Aliás, todo o país, se a gente olhar antes do 25 de Abril ou depois do 25 de Abril, só quem não tiver memória. Até mesmo basta olhar para as pessoas, a maneira como as pessoas se vestem. Antigamente, eu lembro-me da minha avó sempre velha. Com 40 anos, uma pessoa era velha, vestia-se à velha, eram umas pessoas tristes, sempre fechadas. E só aí nota-se a diferença, não é? Portanto, não há comparação possível. As pessoas terem que... Hoje em dia é difícil, a vida é difícil, mas eu costumo dizer, se fizessem a vida que os nossos avós faziam, toda a gente era rica hoje. Porque nós temos outras necessidades. Gastamos dinheiro de outra forma, não é? Precisamos de mais coisas. Os nossos avós não precisavam, não podiam precisar porque não tinham. Venham dizer, claro que é difícil porque nós queremos satisfazer as nossas necessidades e cada vez temos mais, mas pior que os nossos avós, não, nem pensar. Pronto, pergunto agora, se não quiser acrescentar mais nada de alguma, em relação sobretudo ao 25 de Abril, que falamos pouco, sobretudo aquela parte que eu fiquei muito curiosa sobre as RGAs. Tem nas escolas, pronto, era aquela euforia. E, portanto, eu faltei a parte de grandes aulas depois para andar a passear em Almada. Fica só passear. Passear nos cafés, sentados nos cafés. Eu acho que naquele ano fomos corridos de vários cafés de Almada, porque nós não tínhamos dinheiro. E então sentávamos e pedíamos um cafezinho e um bolo para 5 ou 6. Não é? E depois estávamos ali a tarde inteira e fazíamos barulho e eles não podem estar tantos numa mesa. Então a gente dividia-se, um para cada mesa, ocupávamos as mesas todas do café. E depois eles corriam connosco e fomos corridos de vários cafés exatamente só por estas coisas. Não partíamos, não estragávamos, não éramos mal educados com as pessoas. Era este tipo de parvoíces que fazíamos, claro. Assim. Mas naquele período já do verão quente, se sentia alguma coisa? Aí nessa altura, 75, eu terminei a Emílio em 74. Portanto, foi o meu último ano. Depois passei então para Lisboa. Era mais o que via na televisão, nunca andei muito nessas coisas de manifestações e isso não era muito. Lembro-me de ir ao primeiro desfile, o desfile de... O que foi? Mas já foi no ano a seguir, vários desfiles, mas já nos anos a seguir, não em 75, para 76, os desfiles 77, de 1º de maio, 1º de Abril, pronto, os desfiles. O 25 de Abril não tanto, porque o 25 de Abril nós fazíamos na Trafaria. E ainda hoje nós celebramos o 25 de Abril na Trafaria, fazemos questão de o celebrar ali. Como é que é, então? Como é que... Isso é muito curioso, não é? Não são todas as localidades que o fazem. Não, porquê? Porque as pessoas desistiram para irem todas para as grandes manifestações, ou de Almada, ou de agora aqui
aqui de manhã, depois à tarde tudo para Lisboa, e eu acho que há pessoas que não vão e que gostam de ter alguma coisa. Então, os primeiros anos eram muito giro. Os primeiros anos nós juntávamos ali às 11h30 da noite, ao pé da sociedade, do edifício antigo onde funcionava a Sociedade Recreativa Musical Trafariense, que tem uma banda, onde eu cantei no coro, era aí na Sociedade Recreativa Musical Trafariense. Não, primeiro cantei no coro da igreja, porque a minha mãe fazia parte da igreja e eu cantava no coro da igreja com ela. Mas pronto, depois aí nós juntávamos ali por volta das 11 e tal, e íamos todos em marcha atrás da banda, até à muralha ao pé dos barcos da praia. Ali, a banda tocava, à meia-noite mandava-se foguetes, atiravam foguetes e nós depois voltávamos para cima outra vez com a banda. E no dia 24 era isso que se fazia. No dia 25, o que é que se fazia? Fazia pouca coisa também, mas sempre havia alguém. O Gito fazia sessões de poesia, eu estava na altura no Gito nessa altura, mas sei que fazia sessões de poesia. Depois o Gito fez 5 ciclos de cultura, entre 75 e 80, se não me engano. Que consistiam em quê? Ciclos de cultura. Eram para aí mês e meio, 2 meses, sempre entre abril e maio, junho, portanto, que às vezes apanhava até junho. Tinha cinema, teatro, poesia, dança, colóquios, fazia ciclos de cultura. Portanto, abertos à comunidade. Abertos à comunidade, exatamente. Foi quando eu comecei a ir ver as coisas do Gito, foi nesses ciclos de cultura que comecei a ir ver. Não fazia parte, mas comecei a ir ver. Ia muita gente? Nessa altura ia. As pessoas não tinham mais nada, ia muita gente ver as peças de teatro, ver esses ciclos de cultura. E, aliás, quando o Gito fez 25 anos, o Joaquim Bonito esteve lá, e uma das coisas que ele disse foi que o Gito foi o primeiro grupo, foi o precursor do Festival de Teatro, porque nós é que fazíamos aqueles ciclos com várias coisas, como hoje em dia tem o Festival de Teatro de Almada, e então ele dizia que o Gito é que tinha sido o precursor dos festivais de teatro. Mas depois as pessoas foram deixando. Mas então, fazem esse desfile no dia 24, 25? No dia 25 há poesia, ou música e essas coisas assim. Hoje em dia, o que é que fazemos? Tentamos que isso não acabe, portanto, os bombeiros de manhã fazem... e os bombeiros no dia de manhã faziam sempre o desfile pela Traparia, portanto, com a fanfarra a tocar. Hoje em dia continuam os bombeiros a fazer o desfile. À noite não há tanto, já não há assim nada à noite, porque a banda depois já não consegue tocar aí, toca às vezes faz o concerto no dia que pode, pronto, porque hoje em dia os músicos já não são todos dali e às vezes têm mais dificuldade, mas a banda faz sempre o concerto de abril, se não for no dia 25 é no 24 ou ali num dos dias perto. O Gito, em colaboração com o Casino, até mesmo durante a pandemia, celebrou o 25 de Abril. Abre as janelas, abríamos as janelas, nós lá dentro, música para a rua e a dizer poesia para fora. Pronto, e cantos para fora para que as pessoas vissem que continuávamos a celebrar o 25 de Abril, no dia 25 mesmo. Aqui, e agora em colaboração às vezes com a Junta também fazemos. Ainda o ano passado fizemos em colaboração com a Junta, com o coro, fizemos um espetáculo dentro do Casino, portanto fizemos já no dia 1º de maio, porque não foi possível. No dia 25 de Abril dissemos no Largo da Igreja, pronto, cantámos umas coisinhas, dissemos umas poesias, o professor de música levou o professor João da escola, é tudo associado, as poesias, as canções. Com a Junta de Freguesia, portanto fazemos um programa assim e fazemos na rua, mesmo ali no Largo da Igreja. Mas tudo associado ao 25 de Abril, sim. Se me pudesse citar 2 ou 3 autores, não sei. É assim, nós podemos fazer os autores tradicionais que são conhecidos, Ari ou essas coisas, ou então os nossos autores. Nós temos pessoas. Nós temos pessoas que escrevem e fizemos um dos anos, nós já celebramos um 25 de Abril com poesia que demos o nome, o 25 de Abril visto pelos poetas da margem esquerda, era assim que se chamava. E era poesia escrita por poetas daqui, da nossa zona, o Chico, o Carlos, o Zé, pronto, que são pessoas que estão ligadas ao Gito
e que também escrevem, e portanto fizemos com isso. Fizemos um espetáculo, aliás, já fizemos vários espetáculos de 25 de Abril, o JIT, em associação, a Câmara, a Junta, às vezes desafia-nos e nós fazemos isso, fizemos no presídio. Mesmo dentro das células já fizemos um espetáculo, é preciso não esquecer, era ali, ou nas asas já não me lembro como é que era, qualquer coisa assim, também sempre com poesia e música, fizemos dentro do presídio também, mas ainda no primeiro andar nós conseguimos fazer lá coisas, depois aquilo, desde que deixou de ter segurança, foi tudo vandalizado e já temos tirado, portanto já não dava para fazer. Fizemos então, o último que fizemos foi já dentro das celas do presídio, mesmo no presídio. Temos feito sempre assim algumas coisas. Também me referiu que faziam a celebração do 1º de Maio. O ano passado foi, em vez o 25 de Abril foi aquele na rua e depois preparámos um espetáculo também ainda, comemoração do 25 de Abril, mas calhou para cá ser no 1º de Maio. Portanto, juntámos tudo, sim. Só mais um aspecto. Referiu que a sua mãe estava relacionada com a Igreja alguma? Sim, minha mãe é assim. Nós fomos todos criados na Igreja Católica. Eu, enquanto acreditei, andei lá, até uns 12 anos, 11, 12 anos. Depois do resto eu fiz catequese, eu ia nas procissões desde pequenina. Mas, agora vou lá levar a minha mãe à missa e vou buscá-la. Relaciono bem com as pessoas, não vejo nada contra, mas não continuo até se for preciso auxílio ou alguma coisa. Sei dar para outros sítios alimentação inclusive ali, porque eu sei que a Igreja ajuda algumas pessoas, não é? Portanto, sei levar a alimentação para o outro lado, levo para ali, quando preciso dar. Uma coisa é ali que dou. Mas nada ligado a nenhum movimento católico, associativo? A minha mãe é que sim, a minha mãe era da JOC, não sei o quê, Juventude Operária Católica, ou quando na altura trabalhava, que era só operária, trabalhava nas fábricas, pronto, andava nesses. Tenho ideia desses movimentos? Não, mas que a minha mãe era solteira. Ok. Não, mas falou alguma vez? Sei dela contar, sim, faziam movimentos, juntavam-se, faziam encontros de jovens, esse tipo de coisas. Mais alguma coisa? Foram catequistas, tanto a minha tia, aliás, eu fiz a primeira comunhão antes de saber ler, porque eu sabia tudo de cor, porque eu ouvia as minhas tias e a minha mãe, que eram catequistas, portanto fui sempre ligada ali. Mas enquanto acreditei, andei, depois deixei de acreditar, deixei ir. A sua mãe chegou a frisar algo dos tempos em que trabalhava na parte das conservas, algum momento insólito? Não, a minha avó é que trabalhava nas conservas. A sua avó? Não tenho assim, não. Porque às vezes as pessoas associam, porque há uma forte, nesse tipo de fábricas há uma relação muito forte, pelo menos do que se fala entre as mulheres. Não, a única coisa assim que eu me lembro é que a minha avó, quando quis reforma, não tinha, porque não lhe tinham feito os descontos. Portanto, não tenho assim mais nada, não. E se pudesse pensar na trafaria e gostaria de destacar mais algum aspecto? Falou-me da praia, falou-me... Eu gostava de ver... Como é que pensa na trafaria, sobretudo pensar na sua história, na importância que teve, agora tem com as comunidades estrangeiras, mas porque é que acha que devemos preservar a sua história da trafaria, em particular? Não sei. Não sei. Para mim é uma história normal, não tem nada de especial. Não tem nada de especial em relação às outras, nem com a Caparica? Não, eu não bem com as pessoas da Caparica, foi mesmo, às vezes é mesmo aos caparicas que eu faço isso, que é para meter com eles. Mas houve, eu ainda me lembro, até os meus irmãos irem para lá e aquilo a ver cadeira escolar, naqueles cafés que tinham esplanada cá fora, que voavam cadeiras e não sei o que mais. Havia muita, mas depois com o tempo foi passando. Acho que é um bocadinho assim entre Portugal e Espanha, assim éramos nós, com a costa de Caparica. Mas mesmo assim acha que devemos preservar a história da trafaria e isso tudo que nos contou? Preservar todas as histórias, não é? De todas, porque tudo faz parte.
Se nós não tivermos passado, não temos futuro, não é? É isso que nos liga, portanto acho que faz tudo importante. Ligado, e eu acho que era importante preservar aqueles fortes que estão abandonados lá em cima, não é que seja só limpar o lixo e deixar que as pessoas visitem organizadamente. Porque tiveram uma importância na comunidade. Na comunidade e geoestratégico para o país, não é? Aquilo era a defesa da linha de costa. E que acha que devem ser preservados, que a Câmara devia tomar mais cuidado. Claro, alguém, não sei quem, não é? Que isto não há dinheiro para tudo às vezes, se calhar até algum particular, alguém que quisesse contribuir para a terra. Como é que gostaria de vê-los? Ver aquilo, como disse, bastava limpar e deixar lá o canhãozinho para as pessoas irem andar de canhão. Tal como fazia com os miúdos. E acho que isso é importante. Fazia com os miúdos e fazia com os meus sobrinhos. Os meus irmãos também levavam lá os filhos e íamos para lá. Pronto, e aquilo é giro para se fazer piqueniques, para se fazer coisas lá em cima, desde que aquilo seja limpo, porque entretanto aquilo abandonado, não é? O que é que faz? Estão lá marginais. Depois houve uma altura que foi ocupado pelo pessoal do Airsoft e daquela coisa, e só se via bolinhas de coisas por todo lado. Portanto, preservar um bocadinho. Ou então, para esse tipo de atividades que queiram ir para lá assim, organizado, mas depois que limpem o local. Porque não é nada a ver bolinhas de tinta ou bolinhas daquelas de esferovite, o paintball ou o softball, depois deixa tudo sujo. Mas não vejo nada contra eles utilizarem, porque acho que é um espaço engraçado para se fazer esse tipo de coisas, não é? Aquilo tem cavernas, tem minas de água, ter algum cuidado nesse tipo de buracos. De resto, era mais limpar e deixar aquilo... Era só isso. Se pudesse pedir alguma coisa na trafaria, era isso. Outra coisa, como que aquele quartel da tropa que está abandonado, porque a GNR usa aquilo, mas eu acho que aquela parte eles não usam, portanto a GNR, a Guarda Fiscal, é para ali que vão carros, rebocados, barcos, não sei o quê, é tudo para ali. Mas aquele edifício dava um bom lar de terceira idade. Acha que é preciso e necessário para a trafaria? Para a trafaria não só, não é? Porque aquilo abrange ali agora aquela zona toda, Trafaria, Caparica, mesmo na costa, então, era um bom sítio para se fazer coisa. E depois é muito sítio fechado. E nós andamos ao tempo a lutar por um sítio para guardar os nossos 50 anos de história do Egito. Nós estamos ali num armazenzinho que a Junta nos emprestou, mas aquilo é muito pequenino e aquilo, em princípio, é terreno que é particular e que mais de energia vão ter que devolver, e nós andamos à procura de um espaço para guardar o nosso espólio. Nós temos muita coisa. Do Egito tem 50 anos, guarda-se muito material, não é? Guarda-roupa, cenários, essas coisas todas. E depois vemos as coisas fechadas e não conseguimos lá chegar, não é? Tal qual e qual, como o quartel da tropa. Verifica que há muitas coisas que foram deixadas ao abandono. Sim, algumas a Câmara está a tentar recuperar, mas não tem dinheiro para tudo, tal e qual como nós propusemos, nós queríamos mesmo, era a antiga fábrica dos suecos, se nos pudessem dar, mas aquilo está muito mau estado. Não me falou dessa fábrica? Não, porque isso nunca foi nosso. Okay. Uma antiga fábrica, era uma fábrica, é verdade, havia fábrica de lanifícios, portanto, de fábrica de tecidos. Havia a Stal e havia a fábrica dos suecos, na Trafaria também. Pronto. E a antiga fábrica dos suecos tem um espaço enorme. Aí havia, o que é que havia mais na Trafaria? Havia o Capa Rica, que já não foi do meu tempo. Pronto. Mas está lá o edifício ainda abandonado, mas isso é particular. Esse da fábrica dos suecos, a Câmara comprou, é da Câmara, mas nós propusemos ver se nos davam aquilo depois de arranjar, mas aquilo é preciso muito dinheiro para investir ali, tão cedo não é possível. É um espaço muito grande. É um espaço muito grande ali, dava para fazer um estúdiozinho de teatro, para espaço para ensaios, para acolher outras coletividades que precisam, por exemplo, o tal professor de música, que o casino está a ficar pequenino para acolher tanta gente, tem o JIT, tem esse professor de música que ele começou na escola, ele é professor da escola secundária, da Trafaria, e tem um grupo começaram com ele miúdos, agora já são adultos quase, são adultos mesmo, alguns já.
que tocam e tocam aquele tipo de música, tocam búzios, tocam chocalhos, fazem percussão com caixas de madeira e paus, portanto, são muitas coisas. E nós temos que. E depois, eles faziam na escola, mas com o Covid tiveram que sair da escola, porque eles já não eram alunos da escola e, portanto, não poderiam lá estar. E aqueles miúdos queriam continuar a tocar. E então vieram para o casino. E pronto, e lá estamos todos. Mas o espaço começa a ser pequeno. E aquele espaço que nós pensámos era exatamente para isso, para acolher mais gente. Apesar de continuarmos a fazer os espetáculos no casino, poderíamos ter ali aquele espaço que servisse para guardar as nossas coisas, que servisse para ensaios, tanto para nós como para isto, ou até mesmo grupos aqui em Almada que não têm onde ensaiar. E andam às vezes aí aflitos. Pronto, era assim mais um espaço que havia, mais um espaço cultural. São esses 2 pedidos que fazia então. Era assim.